O silêncio é melhor do que palavras sem significado. Com essa mensagem de Pitágoras, que a gente não segue à risca, porque a gente fala muitas palavras sem significado e não ficamos quietos durante o podcast, começa aqui mais um episódio do podcast do Buzzer Beater. Estou eu aqui, Heitor Facini e Felipe Haguehara. Tudo bom, Felipe? Fala, Heitor. A gente poderia fazer um podcast inteiro só de ASMR, né? ASMR falando baixinho, assim, sobre a NBA. É uma nova modalidade, eu acho que é um nicho que a gente pode explorar, né? Pode explorar, com certeza. E, Felipe, se por acaso a gente for fazer algum ASMR, aonde a pessoa pode procurar para ouvir os nossos conteúdos em ASMR, hein, Felipe? Olha, cara, as pessoas aí têm muitos canais, muitos lugares onde elas podem acompanhar os nossos conteúdos. Quem sabe um ASMR no futuro. A gente tá no Anchor, tá no Google Podcast, a gente tá no iTunes, tá no Spotify, tá onde a pessoa quiser ouvir a gente. Estamos em praticamente todos os agregadores aí. E hoje, especificamente, eu quero fazer um pedido para você que tá ouvindo. Eu quero que você vá lá no iTunes, logue com a sua conta. Se não tem uma conta, crie uma conta só para logar no iTunes. Dê 5 estrelas pra gente, deixe sua avaliação. Isso ajuda a gente demais, porque é o iTunes que basicamente distribui para todas essas outras plataformas. E se a gente estiver muito bem colocado no iTunes, a gente vai estar muito bem colocado em qualquer plataforma, né, Felipe? Exatamente. E também não se esquecer também de qualquer lugar que você esteja ouvindo ou vendo, de deixar qualquer método que a plataforma te permita de avaliar, de deixar um comentário, de se inscrever, de fazer o que você puder. Seguir. E também assinem o nosso conteúdo no iTunes, se inscrevam no nosso canal no YouTube, sigam a gente no Spotify, sigam a gente em qualquer outro canal que você está ouvindo a gente, né, Felipe? Isso. Sigam no Twitter também. Siga no Twitter. O nosso Twitter é o quê? É @buzzer_beaterbr. @buzzer_beaterbr. Era pra ser só @buzzer_beaterbr, mas a arroba já tava utilizada, né, Felipe? Uma desfeita. Uma desfeita que o Twitter fez com a gente. Mas ninguém quer tá aqui pra ouvir a gente falar de Twitter, né, Felipe? Estão aqui pra ouvir a gente falar do quê? De MBA. MBA em Marketing e Gestão Empresarial, é isso. A gente tem um podcast sobre MBA, brincadeira. A gente tá falando sobre NBA. E só para listar o que eu não listei no início, hoje a gente vai falar muito sobre o resultado das principais contratações que aconteceram, dessas trocas que aconteceram na trade deadline, alguns jogadores que foram para outras equipes, que estão indo para outras equipes porque foram dispensados dos seus clubes antigos, e alguns nomes que estão no mercado, para onde eles deveriam ir. E a gente vai falar também, comentar algumas coisas que aconteceram nessa semana. Tem brasileiro com um contrato novo, um brasileiro que tá fazendo a gente queimar nossa língua, né, Felipe? É isso que a gente quer, é queimar nossa língua com os BR da NBA. Exatamente. Mas antes de começar, Felipe, eu já tinha postado isso no Twitter, mas eu acho legal a gente fazer uma ressalta, que prestar uma homenagem, né, para um jornalista muito importante. Eu e o Felipe somos jornalistas formados, mesmo que o diploma normalmente não tenha valido tanta coisa assim, né? Porque, primeiro, que ninguém acredita mais em jornalista, espero que vocês acreditem na gente, e às vezes o diploma também não vale tanto. Mas mesmo assim, prestar uma homenagem pro Ricardo Boechat, que se foi nessa semana, um dos grandes jornalistas brasileiros, uma das grandes figuras importantes do mercado, da profissão, da atuação. Jornalista íntegro, sério, que colocava o fazer jornalismo acima de ideologias, né, Felipe? E de institucionalismo, de tudo, né? Ele era um dos poucos caras lúcidos aí, principalmente na TV aberta, né? Nesses períodos de distopia política e tudo mais. E para qualquer um de nós que fez jornalismo aí nos últimos anos, ele era uma figura meio que onipresente quando a gente entrava em algum assunto em que a gente precisasse pensar num modelo a ser seguido, né? E o mais legal é que ele era um dos poucos caras que conseguia fazer jornalismo com seriedade, mas sem perder o bom humor, que é uma coisa que a gente faz aqui. Óbvio que a gente não é um canal de humor, a gente é um canal de informação, um canal de jornalismo, mas a gente sempre tenta deixar a informação mais leve possível para você que tá ouvindo, né, Felipe? Óbvio que é basquete, né? Basquete, muitas vezes a gente sabe que não é tão importante quanto certas outras coisas. E basquete, mesmo que seja muito importante, a basquete normalmente é mais leve, né, Felipe?
Sim, com certeza, com certeza. E é uma grande homenagem, é uma tristeza tremenda perder um cara desse. Perder um cara desse nesse momento também é muito, muito impactante. E vocês, se você está ouvindo a gente, que se você é jornalista, tome o exemplo do Boechat, que ele é uma grande pessoa para se seguir. Certo, Felipe? Certo, com certeza, uma grande referência aí para qualquer um de nós. É nóis, é nóis, é nóis. Bom, Felipe, semana passada a gente não teve perguntas. Só que nessa semana a gente abriu para perguntas. Provavelmente Opa, não vai ser todos perguntas, porque a gente está pensando em vários temas, né? isso. Essa semana vai ter perguntas, porque hoje é programa livre, a gente vai falar sobre várias coisas e a gente quis ouvir as opiniões das pessoas. Só para você se ligar, se por acaso tiver perguntas nos outros programas, a gente está decidindo ainda, porque aqui é no improviso, tirar coelhos da cartola. A gente vai postar na nossa aba de comunidade, no nosso canal do YouTube, que é youtube.com/buzzerbeaterbr. Se inscreve e acompanha lá no nosso canal. Bom, a primeira pergunta é do Manuel Oliveira, Felipe. Essa eu mando para você. Qual é a melhor forma de marcar o step back do Barba? Cara, o duro é que, assim, você não tem como ficar apelando para tecnicismo, né? Falar que um jogador deve fazer tal coisa, porque o que faz esse step back, tanto dele quanto do próprio Doncic, né, serem tão mortais, é que eles não são necessariamente repetitivos. Esses jogadores têm uma gama de outras qualidades, de outras ferramentas. Então, o que faz o Barba ser tão letal no step back não é necessariamente tipo, o fato de ele ser um bom chutador, mas é o fato dele ser muito perigoso infiltrando também. Então, Exatamente, exatamente. Que você não sabe o que esperar, né, na hora que marcar ele. a melhor maneira de tentar marcar esse step back é, na verdade, você ter um time todo defendendo muito, sabe? Não deixando nenhum jogador livre, não deixando espaços livres e deixar o melhor defensor em cima do Barba, de preferência um defensor com braços longos para tentar atrapalhar contestar o chute, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que uma grande alternativa é na hora que ele for arremessar, você pega e dá um gritão nele pra dar um susto, sabe? Pra ver o que acontece. Isso. Ou você tentar dar uma coçadinha na barba dele, eu não sei se isso é falta, né? Não sei se tá na regra. Você começa a fazer barulho de peido com o braço, assim. Pensa umas táticas alternativas, né, pra tirar o Barba do sério. Isso, isso. Fala que triple-double vale mais do que jogos de mais de 30 pontos. Chega assim pro Barba e fala: Que adianta isso? Você vai perder pro Golden State Warriors na final? Aí ele vai responder: Você É. também. Trash talk é Aí algo negócio, né? é bem difícil de conseguir, né? Marcar o Barba. Acho que é muito difícil, muito difícil. Sim, sim, com certeza. Bom, a próxima pergunta é do Rafael Rodrigues. E ele pergunta: falem sobre os últimos colocados. Dificilmente alguém comenta deles. Quais as perspectivas de melhora para Suns, Knicks, Bulls, Cavs, Hawks já na próxima temporada? Por qual deles você quer começar, Felipe? Cara, eu acho que o que a gente pode ter uma perspectiva grande de mudança é o Knicks, né? Que tá bastante ousado aí no que tá buscando na próxima off-season, né? Em É, relação aos não free depende, agents. não depende do que tá lá, né? É, Eles têm que. Eles têm porque que o Knicks depende das pessoas que estão livres quererem jogar por eles. É basicamente é, isso. se continuar com a base do elenco que tem hoje, a temporada que vem vai ser tão ruim quanto. Pior até, talvez, hein? Então. Mas é esse negócio, tipo, eles são, pelo menos de todos esses, é o mercado mais atrativo, né? Então, é bem difícil mesmo. Mas desses times, Felipe, eu diria que o time que já aparenta estar com um futuro mais bem desenhado é o time do Hawks. O que você acha? Eu acho que eles estão bem mais sólidos, né? Mesmo as peças mais jovens deles já estão um pouquinho mais confiantes, desenvolvidas, né? John Collins é um fenômeno, não tem nem o que falar dele, né? Tá com dígitos duplos em rebote e 10, né? E sendo muito novo para fazer isso. Isso, isso. Ele tá sendo um dos pontos positivos desse time, né? E também tem o Prince, que querendo ou não, tipo, um ambiente legal, um time competitivo, eu acho que ele poderia ser um dos melhores two-way players da liga. É, Isso. e, O e próprio tem o Trae Young, próprio né? Trae Young, né? Muito bem, cara. Ele parece que, tipo, aquele início dele meio conturbado, parece que tá passando já, né?
Sim, sim, eles estão bem encaminhados, tipo, parecem estar num processo mais avançado aí do que os outros times, né? E sem necessariamente precisar ter precisado focar muito em tanque nos últimos anos, tipo, foi um processo bem gradual, assim. Te lembrar, o Atlanta Hawks ele tem uma das melhores organizações da NBA nos últimos tempos, né? Com certeza, é fácil lembrar que, tipo, a última temporada lá que acho que foi 14-15 que eles lideraram a liga em vitórias lá com Isso. Pelo menos em Celeste, eu não tenho certeza se é a liga. Mas eles é, conseguiram mais de 60 vitórias e tal. e tipo, se pensar Grande coisa que mesmo. isso não tá tanto tempo atrás assim, se a gente for parar para pensar, e eles já conseguiram renovar para uma perspectiva em que eles têm jovens que podem fazer sucesso no futuro, é só prova desse nível de organização deles, né? Sim, sim. Mas acho muito bom, acho muito bom. O Bulls, eu acho que o Bulls tem peças muito boas, principalmente o Lauri Markkanen. Adoro o finlandês. Finlandês, ele, né? Finlandês. Isso. Quem não gosta, né? O Suns tem peças muito boas, com Devin Booker e DeAndre Ayton. E o Kelly Oubre Jr., que é muito bonito. E Não, mas eles têm a pique deles, né? Então, aí, do jeito que o Robert Saver é doido, talvez ele trocar a pique dele pelo Mike. E tem o Cleveland também, né? O Cleveland que, tipo, o time não tá tão bom, mas como a gente falou no último podcast, né, Felipe? Eles têm boas escolhas, eles ganharam boas escolhas nessa trade deadline, eles fizeram uma trade deadline muito interessante, né? isso. E querendo ou não, tipo, por mais que o Colin Sexton não esteja tendo a temporada de rookie mais maravilhosa da história, ele é um cara para se ficar de olho para o futuro, né? Eu acho que dá para acreditar nele ainda e montar um time legal junto com ele. E tem o Cedi Osman, né? Cedi Osman que pode virar um role player, né? Isso, Bem com interessante, bem certeza. interessante. O Glenn Cardoso, ele tá falando do OKC, né? Você acha que o Paul George atingiu seu auge e OKC numa final contra o Warriors? Warriors. O que você acha, Felipe, do Paul George? Cara, querendo ou não, acho difícil ver o Paul George fazer algo muito maior do que ele tá fazendo essa temporada no decorrer da carreira dele aí nos próximos anos, né? Então, Tá tipo, fazendo, né? mas assim, não quer dizer que o auge dele é pouca coisa. Ele tá jogando bola de MVP essa temporada. É que os caras que estão na frente dele na corrida estão demais. Mas o Paul George tá jogando uma bola absurda. Exatamente, muito bom. Muito bom que o Paul George tá fazendo isso. Basicamente, falando da final da temporada, falando da final da conferência, eu acho que ele é um dos times, o OKC é um dos times, junto com o Denver e com o Houston, que podem estar nesse lugar. O que você acha, Felipe? Concordo com você. São os outros três times aí logo abaixo do Golden State, né? Ainda tem o Portland buscando vaguinha lá. Mas acho Que o que Portland a são. gente não confia, né, tanto. Então, o playoff a gente tem um pouco de trauma de ver Portland, né? Mas acho que esses três times aí que você citou são os que têm chance de fazer um jogo legal na final de conferência com o Golden State. Exatamente, exatamente. E a questão é que por exemplo, em relação ao Denver, o OKC já tem mais rodagem de playoff, né? O Denver vai voltar em relação ao Houston. O Houston tem sido basicamente o James Harden, né? Então talvez o OKC tenha alguma vantagem nisso, né? Isso, eles têm um time mais bem preparado para playoff, né? Você pensar, tipo, mesmo o Denver com o seu principal jogador, o próprio estilo de jogo do Jokic pode acabar sendo uma faca de dois gumes nos playoffs, né? Que a gente vê muito disso, desses pivôs que não defendem muito bem, ou jogadores que não defendem muito bem, serem muito explorados, né? E, sei lá, eu tava meio relutante, falando do Paul George de novo, né, trazendo, tava meio relutante, mas Paul George tá no top 3 do MVP nessa temporada, não tem o que falar. Para mim Tá numa merece. sequência absurda. Eu gostava de defender o Jokic nessa, mas eu acho que o Paul George deu uma passada nele nos últimos jogos. Sim, concordo plenamente. Paul George, tanto pelos últimos jogos, tanto pela temporada inteira que ele vem fazendo. Cara, um cara conseguir roubar um protagonismo de uma franquia que tem Russell Westbrook é um puta do marco, né, velho? Coisa de louco, coisa de louco.
Eu acho que a torcida do Lakers deve estar muito triste que não conseguiu captar ele nessa off-season, né, Felipe? Né, então. Estão amaldiçoando os bonezinhos aí. Bom, Felipe, agora a pergunta do Bruno Fagner Sviderski. Los Angeles Lakers vai para os playoffs? Ih, rapaz, nunca mais. Cara, duro que depois de toda essa lambança, todo esse negócio envolvendo colocando o time inteiro pra troca, eu tô com menos fé ainda do Lakers ir pra playoff, cara. Cara, é aquele negócio, eu nunca aposto contra o LeBron James. Mas tá com uma Exatamente. cara de que esse time não vai beliscar nenhuma vaga? Tipo, o animador pra eles é que os times à frente, tipo, quem tá na frente é o Clippers e o Sacramento na oitava vaga, né? Talvez o Tipo, Spurs pode rodar ainda, mas eu acho que já tá mais um pouco pra frente. então, tipo, eu também não gosto de apostar contra o LeBron James, mas pelo jeito que as coisas ficaram depois da trade deadline aí, E eu não tá quero nem que o Kings, que os Clippers vai, eu quero que o Kings vai pra essa vaga, porque o Kings tá merecendo muito. exatamente. E também o seu Clippers, a esperança agora é dar uma tancadinha, né? Tem o dó do City Lu. O City Lu, outro jogo, ele fez 45 pontos saindo do banco. Basicamente, ele tentou ganhar o jogo. Eu acho que foi o único time que tentou ganhar o jogo. Mas eu tô feliz, tô feliz, tô feliz. E a gente agora tem o melhor arremessador de três da história da NBA, né? Landry Shamet. Que cara bonito, cara bonito. Já substituiu o Boban no meu coração. Brincadeira, não substituiu não. Volta, Boban. Não tem como substituir, né? É um poço de simpatia aquele gigantinho. Bom, continuando aqui, né, Felipe? O Guilherme Bonotto. Vocês acham que os Celtics, apesar de não estar indo tão bem quanto esperado, irão conseguir ganhar dos Sixers, Raptors ou Bucks em impossíveis confrontos de playoffs? Cara, isso eu não consigo nem apostar nada. Isso é muito aberto, muito aberto. Esses três times e os Celtics, pelo peso e pela forma que jogou nos últimos playoffs, estão no mesmo nível, né, Felipe? Também acho, tipo, por mais que pelo que como o Fila se movimentou na trade deadline, a gente tenda tipo, a achar que, porra, os caras estão com um elenco legal para superar esses times. Esses fatores que você falou aí sobre o Boston não deixam eles atrás das franquias aí, Milwaukee, Toronto e Filadélfia. Eu acho que, tipo, eu apostaria até que Boston ganharia de Filadélfia num playoff, cara. Mostrou ontem, né? A gente vai falar isso um pouco mais pra frente, mas mostrou ontem que ganha. Então, tem como ganhar. E se a gente não aposta contra o LeBron James, nunca aposta contra o Al Horford. Principalmente contra o Ex Philadelphia. exatamente. O Rocha. Rocha pediu desculpas por ter demorado para mandar as perguntas, porque ele estava no hospital. Espero que você esteja bem, ou alguém que você esteja acompanhando esteja bem. Mas ele mandou as perguntas. Vamos ver as perguntas deles, filho. Cousins com título, fica ou sai do Warriors? Cousins com título? Eu acho que sai. Eu acho que sai também. Só não sai se o Durant sair. Aí talvez eles façam um esforço para renovar com o Cousins. Que o Cousins vai, querendo ou não, tipo, ele tá ganhando abaixo do valor dele como jogador, né? Então, ele vai atrás de um pagamento alto aí, um salário alto. Eu acho difícil ele aceitar de novo o que aceitou nessa temporada. Com certeza. Então, acho difícil. Tem mais uma pergunta do Rocha, Felipe, para falar. Spurs consegue playoff nessa temporada? Na mesma linha de não duvido de LeBron, também não duvido de Pops. Nunca duvido de Pops. Tenho mais segurança ainda em não duvidar de Pops do que não duvidar de LeBron. Porque, tipo... o Popovich é mais uma certeza nessa temporada que o LeBron, né, cara? Aí, então... desculpa, LeBron, se você estiver ouvindo isso, espero que você desculpe, mas é o Popovich, né? Você vai entender. Então, não é o mesmo Spurs competitivo de alguns poucos anos atrás aí, mas ainda assim seria bizarro ver o Spurs fora dos playoffs enquanto aquele velhinho lindo de cabelos brancos estiver gritando no banco. Eu também acho, eu também acho. E mais uma pergunta do Rocha. Desculpa, Rocha, a gente não leu todos, mas a gente está selecionando um pouco para dar um andamento ao podcast. Vamos ver aqui.
Mesmo com o Harden claramente só buscando os números e cagando pro próprio time, já é confirmado que o MVP é pra ele? Olha, Rocha, eu não acho que ele tá cagando pro próprio time. Eu acho que ele só tem esses números porque, na verdade, ele não tá cagando pro próprio time. Eu acho. Inclusive, o time só está tão alto porque ele está fazendo esses números, né? Sem, Exatamente, exatamente. se- É, ele não tá prejudicando o time. Eu acho que se ele não faz isso, o time nem tá nos playoffs. Concordo, vídeo que estava acontecendo antes, né? Mais pro início da temporada, até perto da metade lá. Tipo, o Houston tava numa draga tremenda. E então eu também discordo dessa parte aí de cagando pro time. Agora, Exatamente. agora sobre o MVP, eu acho difícil fugir da mão dele depois de tanto que ele tá fazendo até esse momento. Sim, sim, eu também concordo com você, Felipe. Tem gente que defende que ele não deveria ter o MVP, tem gente que defende, mas essas pessoas são doidas. Brincadeira. Porque tem Giannis que tava também voando e tal, o próprio Paul George que a gente falou tava voando, mas eu acho que não tem como, né? É muita disparidade, tipo, o cara tá escrevendo história e não tá prejudicando o time, tipo, é basicamente o pacote completo que a gente espera para chamar um jogador de mais valioso, né? Exatamente, exatamente. Bom, agora a gente tem a pergunta do Hixt. Eu espero que eu tenha lido o nome dele certo. Hixt 5. Quais as chances do Raptors chegarem na finais da NBA e se o Leonard tem chance de ficar em Toronto? O que você acha, Felipe? Cara, eu tô mais. Nesse momento eu tô pensando um pouco mais que é viável o Leonard ficar, mesmo ainda achando que ele não vai, mas tipo, hoje parece um pouquinho mais viável. Mas assim, eu acho que Toronto tem plenas chances de ir pra final. Eu acho que por mais que eles não tenham feito muita movimentação na trade deadline, eles fizeram uma movimentação certa para manter o nível de competitividade da equipe e levar eles para um momento de decisão mais para frente, né? Exatamente. É uma coisa que eu ouvi no podcast do Bola Presa. Eles já tinham ousado muito indo atrás do Kawhi Leonard. Cara, a partir do momento que você já faz um movimento ousado desse, você tem que continuar usando sempre que dá, né, cara? Pois é, pois é. Já arriscou bastante? Arrisca de novo. Não vai mudar nada mesmo. E ainda perderam pouco por isso, né? Exatamente. Perderam um pouco. Pra... Pra tudo isso, perderam pouco mesmo. E agora a gente vai fazer a última pergunta, Felipe. Opa! A gente vai fazer a última pergunta. É... Os meninos do Celtic se veem melhores sem Irving? Isso é polêmico, hein, Felipe? Isso é polêmico. Eu não gosto de polêmica, eu vou deixar com você. Gostar de polêmica eu também não gosto, caramba, mas vamos lá, vamos lá. A pergunta foi se eles se veem melhor sem o Irving. Eles são melhores sem o Irving. Acho que é essa a ideia. Cara, eu acho que não é nem necessariamente ser melhor, mas a partir do momento em que você não tem um cara como o Irving, que concentra posse de bola, ataque, movimentação, toque na bola como um todo, você abre espaço para molecada melhorar as suas próprias estatísticas, e isso abriria margem, tipo, para como foi no início da temporada que o Tatum fez uma boa sequência de jogos, foram momentos em que o Irving não estava tendo tantos toques na bola o Brad Stevens estava tentando transitar mais para o Tatum desenvolver as jogadas, né? Também terminar elas. Então, Exatamente. É o famoso efeito Patrick Ewing. A galera já deve ter ouvido falar nisso, né? Que é de uma temporada que o Patrick Ewing, que era o melhor jogador do New York Knicks na época, se lesionou e o time melhorou muito sem o Patrick Ewing. A gente chama de efeito Patrick Ewing é quando o time melhora quando o principal jogador se lesiona. porque é justamente isso. Eu acho que eles não precisam depender tanto do Irving para certas criações de jogadas. É que eles ganham, tipo, em temporada regular, mas, por exemplo, não ter um cara clutch como o Irving numa pós-temporada já machuca, por exemplo. Exatamente, exatamente. Bom, acabaram as perguntas, Felipe. Acabaram as perguntas. E já que a gente falou do Celtics, não vai ser do Celtics que a gente vai falar agora, mas tem a ver com o Celtics. O que você está achando do quarteto fantástico do Philadelphia 76ers, hein, Felipe? O que você achou? Machucaram o seu Denver, né? Machucaram o seu Denver.
Não, cara, mas assim, a gente ainda precisa dar um pouquinho de margem para pro encaixe mesmo do Tobias Harris, né? Mas, no geral, Isso, isso. a tendência é só melhorar. Só melhorar É, mesmo, só melhorar mesmo. Principalmente no ataque, né? isso, Ele, isso. ele pode fazer o que ele quiser no ataque, cara. Ele consegue. E ele já mostrou, tipo, ser muito eficiente. E, assim, cara, o Philadelphia, e ainda, tipo, eu colocaria um quinto jogador, porque o J.J. Redick tá jogando uma bola essa temporada, cara. Tá destruindo saindo do banco. E agora, quando ele tá. Ele tem até jogado alguns jogos de titular, é muito bom porque, cara, principalmente pra ele, né? Que é um excelente arremessador, porque todas as atenções vão ficar com todo mundo, exceto ele. Vai sobrar muita bola pra ele arremessar. Exatamente, cara, exatamente. Ele tá chutando num volume alto, tá matando bola num volume alto. Velho, eu pago um pau pro J.J. Redick há muito tempo, cara. J.J. Redick é uma das lendas do basquete universitário, né, Felipe? Isso, isso. Bom lembrar isso daí, cara. Bom lembrar. Vamos lembrar. E Cara, sem zoeira, eu assisti uns trechos dos jogos. Sabe quando você assiste alguma coisa e você pensa, putz, vai sair algo bom disso? Era a sim, sensação sim. que eu tinha. Que, tipo, é que nem quando o Gohan, no Dragon Ball Z, lutava umas partidas umas batalhas antes de enfrentar o céu. Aí todo mundo falava, porra, o Gohan tem potencial, né? Mas ainda não tá 100%. Eu tô esperando esse time do Philadelphia 76ers virar o Gohan Super Saiyajin 2, Felipe. Olha só. Que Aquele momento, referência. sabe? Aquele momento que o Gohan, depois de estar sido arrogante, tudo, que o pai dele morre, que ele dá aquele Kamehameha com uma mão só. Tô esperando o Philadelphia 76ers virar isso e eu acho que eles podem virar isso. Concordo, concordo. Bandai patrocina nós aí depois dessa. Mas, Toei. Ó, tamo aí, Toei. mano, caralho. Não, mas real, tipo, eu desses jogos, cara, o único que eu realmente consegui prestar atenção nessa temporada foi o do próprio Denver, porque era meio que um interesse pessoal, né? Mas eles também, eles deram uma sabatina no Lakers que dá dó, né? Sim, sim. Só que, Felipe, Só que, sempre tem só que. Cara, não deu contra o Celtics, hein, cara. Al Horford pra prefeito de Boston. contratação desse Boston aí, cara. Cara, é engraçado, eu vi algum comentando isso no Twitter. Porque se o Embiid é o super-homem, o Al Horford é a criptonita dele, cara. Acho que nos últimos 10 jogos, o Philadelphia só ganhou 2 contra o Boston. Nos últimos 10 jogos contra o Boston. Parece que o Horford entra na mente do Embiid, bagunça tudo. E ele não consegue fazer nada direito, cara. Nada direito. É um absurdo, cara. E isso mostrou, acho que foi bom pro Boston isso, sabe por quê? Porque, tipo, mostrou assim, cara, a gente tá aqui também, não se esquece da gente. É. Outro cara desse jogo que teve um baita jogo foi o Gordon Hayward, né, velho? Gordon Hayward. Gordon Hayward que é bonito também, né? Não faz muito meu estilo. Eu preferia ele quando ele tinha aquela cara de bobão e o cabelinho tigelo. Eu gosto Mas, das comparações do Gordon Hayward que fazem ele com o Capitão América. E quando ele começou a jogar no Boston, antes da lesão, ele tava com uns bracinho largo, né? Bracinho largo. Aí comparavam né, ele antes e depois com o Capitão América, quando ele tava magrelão. A gente tá cheio de referência hoje, né, Felipe? não, programa geek aí da sua parte, Heitor. Eu não É, compacto com isso porque eu não sou nerd, eu não sou essas coisas. daqui a pouco você vai começar a fazer ligação do Sacramento Kings com os mangás estranhos que você lê. Melhor não. Tem uns bagulho que, É melhor que, nem que não dá, comentar. não dá certo usar essas referências, não. Esse hentaizão, né? Brincadeira, brincadeira. Mas, cara, o duro é que, tipo, você falou da Kryptonita aí, do Al Horford, tudo. E, assim, é que ele é um cara que a, a gente, como um todo, né, os fãs aí de basquete não gostam muito de prestar atenção nele, porque ele não é um cara tão plástico nas coisas que ele faz, ele não é um cara que grita, que é muito expressivo, mas ele é um dos caras mais eficientes da liga há anos, né, cara? Poucos pivôs têm o trabalho técnico, o trabalho de pés dentro dele do garrafão, defesa, ataque. O Al Horford é o pivô completo, o pivô ideal pra você ter num time. Eu adoro o Hal Horford.
Eu vou convir que eu adoro o Al Horford. Muito bom, muito bom, muito bom. E o Embiid só mostra que ele ainda precisa dar uma melhorada para conseguir superar o Al Horford, né, cara? Então, vamos ver, hein? Que momento que ele vai conseguir fazer isso. Torceria para nunca fazer, mas o cara tem talento, né? E é ainda bem jovem. Sim, sim. Tem um outro cara que é que nem o Al Horford, um pivô que é muito, muito nesse estilo do Al Horford. Talvez não tão discreto, mas muito discreto, não tem números altos, tudo. Que foi para outro time da mesma Gasol. Mark Gasol, eu acho que nesses primeiros jogos, ele já tá mostrando que foi uma conferência com uma contratação acertada do time do Toronto, né? Isso, concordo. E aqui, tipo, eles estão fazendo um negócio bem interessante que é ir na boa com ele. Não dá minuto excessivo, acostumar ele com o sistema, não estão colocando ele nem como titular ainda, né? Exatamente, ele realmente substituiu o Jonas Valanciunas. Que essa era a nossa dúvida, né? Porque Mark Gasol nunca foi titular em nenhum momento da carreira dele, né? Não, nunca foi banco. Ele sempre foi titular, basicamente, em toda a carreira dele. Toda a carreira dele que ele tá no Memphis, ele sempre foi titular. Nunca foi banco. Exatamente. E, assim, Virou agora, né? E o Valanciunas era importantíssimo fazendo essa função. Eu lembro até que num dos vídeos que eu falei sobre o Toronto Raptors há um tempo atrás, um dos meus maiores elogios foi tipo, como o Valanciunas transitou para até começar a chutar um pouquinho de bola de três e tudo mais. Ele começou a virar uma peça bem mais completa. E eles trocaram por uma peça tipo que é um Hall of Famer, basicamente. Eu tiro até o basicamente, ele é um Hall of Famer. Se não colocar o Marc Gasol como Hall of Famer, eu vou lá na associação e começo a espancar todo mundo, cara. Tem todo mundo dos Naismith lá. É aquele negócio. A gente entra naquela sempre discussão. Pra mim, tanto ele quanto o irmão são Hall of Famers. Só que a gente não sabe se quem é maior, se é o Mark ou o Paul é maior. A gente não pode falar sobre os Gasol, mano. Brincadeira, não vamos dar trela pra isso, não vamos dar trela. Vamos falar do time do Toronto. Mas tem essa fita que o Grizzlies, desde que foi pra Memphis, né? Esses últimos jogos aí foi a primeira vez desde que eles foram pra Memphis que não tinham nenhum dos irmãos Gasol, né? No time. Exatamente. Triste, né? Triste. Esse time do Memphis é um dos times, eu acho que dessa década, eu acho que é o time que não venceu, não foi tão vencedor. Acho que é o time mais legal que teve, né? Sim, a cultura que eles construíram, essa ideia do grit and grind. É sempre muito legal de ver uma contracultura assim, né, Felipe? Isso. E legal ver também, um dos meus jogadores favoritos é o Tony Allen, e ter ele como também uma figura importante desse elenco era demais, cara. Eu acho que o Tony Allen deve estar tendo aqui o maior reconhecimento que ele teve da mídia nos últimos anos. Porra, ele é um dos meus jogadores favoritos, cara. Realmente, é real, eu admiro pra caralho o Tony Allen. Entretanto, o time do Toronto teve algum problema agora, né, Felipe? Fred VanVleet se lesionou. Vai ficar de fora de 3 a 6 semanas. Só que parece que eles já sabiam disso. E agora, cara, Toronto vai tremer. Não será mais a mesma Toronto. Linsanity vem aí, Felipe. Linsanity vem aí. Linsanity que é o meu jogador ruim favorito. Não que ele seja ruim, né? Mas eu adoro o Jeremy Lin. Adoro o Jeremy Lin, Felipe. Sim. Eu lembro até que quando a gente fazia os vídeos mais antigos do canal, um dos posters que eu imprimi para colocar na parede, na época que a gente mostrava a nossa cara feia, um deles era Sports Illustrated, a capa da Sports Illustrated falando que era a Linsanity, né? Cara, Linsanity. é uma peça muito boa para se adicionar, né, cara? Cara, falando francamente, tirando toda a mitologia em torno de Jeremy Lin, que só para dar uma contextualizada, você pode ter começado a acompanhar basquete hoje através desse podcast. A Linsanity foi um período do quê? De uns 2 meses, Felipe, mais ou menos? Por aí. Que basicamente o Jeremy Lin era o Michael Jordan asiático. Era basicamente isso que o Jeremy Lin era. Porque ele fazia de tudo. Era um time do New York Knicks
que, se eu não me engano, foi um time que... O Carmelo já tava lá, Felipe, você lembra disso? Tava. O Carmelo tava lá, mas não tava tão bem. Eu acho que ele tinha até acabado de lesionar. Tinha muita gente lesionada e tal. E o Jeremy Lin, que basicamente era um undrafted, e tinha passado pelo Golden State Warriors e tal, só que nunca tinha ido. E caiu no colo dele essa oportunidade. Era o Mike D'Antoni, que era o técnico daquela época ainda? Eu não me engano, eu não tenho certeza disso. Era o Mike D'Antoni que estava dirigindo o Knicks naquela época? Isso aí eu não tenho certeza, mas também não é importante. O treinador deu uma chance pro Jeremy Lin. Cara, ele fez jogos seguidos jogando muito bem. Isso, matou o buzzer beater. Cara, sério, foi uma sequência muito boa. Era sequência de All-Star, cara. Era sequência de All-Star fácil. Melhor que muito All-Stars, é. Isso, e também tem muitas teorias falando que o Melo, né, que meio que tocou o Lin pra fora. Isso, que o Lin assinou depois de Houston, depois do fim da temporada, o Lin era agente livre restrito, e o Houston fez uma baita de uma oferta. Só que essa baita de uma oferta, se eu não me engano, ela talvez era maior do que o salário do Melo. O Knicks queria cobrir essa oferta, só que não cobriu porque o Melo não quis que ele cobrisse, por dois motivos. Porque ia ter um cara no elenco ganhando salário maior que o dele, ele não ia querer, e ele não queria perder os holofotes. Jeremy Lin acabando com os holofotes na maior cidade do mundo. Cara. Melo, meu amigo, era muita coisa naquela época, cara. O Melo era um peso enorme. Mas foi isso. O Jeremy Lin nunca repetiu esses desempenhos, mas ele sempre foi um jogador muito bom. Tanto que eu acho que teve aquela temporada que ele tava no Charlotte Hornets, que pra mim ele foi o melhor sexto homem da temporada. Tudo bem que aí entra uma dose de fanatismo e tal, mas ele merecia pelo menos estar entre os três. E é esse papel que ele vai fazer em Toronto, né, Felipe? Isso. Já não podemos mais esperar dele, tipo, o que um Fred VanVleet faz, né? Mas ainda assim... Porque ele é melhor que o VanVleet. Mas assim... Mas realmente, tipo, pela necessidade que o time tem agora com essa lesão, é um encaixe aí que eles precisam. Então, eu acho que vai ser legal, Felipe. Vai ser legal. O time de Toronto tá um time muito legal agora, hein, Felipe? Tá muito bom. Já era, né? Esse time já era muito legal. Mas eu achei um bom negócio. E teve alguns outros negócios alguns jogadores que foram waived, que foram dispensados dos seus times, que assinaram com outros times também, né, Felipe? Exatamente. E, cara, eu acho que a gente teve o Wayne Ellington, que assinou com o Detroit Pistons. O que você achou desse negócio? Eu acho que é um negócio tão foda-se, Felipe, que não vai mandar porra nenhuma. O engraçado desse negócio é que muitos contenders queriam assinar o Wayne Ellington. Que o Wayne Ellington também é gatilho, ele é muito bom arremessando. Exatamente. Tipo, o Detroit perdeu o Red Bullock, né? E tentou a sua maneira achar um chutador de 3, mas alguém que não faz necessariamente diferença alguma. Sim. É basicamente isso. E só que o que eu acho é que o Detroit tem que acabar, cara, porque eu acho que esse time já deu. Não é a franquia, obviamente, porque tem uma puta história, mas esse time desse jeito não vai pra nenhum lugar. Não vai mesmo. Já deu, cara. Não dá pra você construir time ao redor de Drummond e Reggie Jackson. Já deveria ter percebido isso, tá ligado? Isso mesmo. Eu acho bem legal essa ideia do próprio do time de... Eu acho que eles têm que desmanchar e o Blake Griffin voltar pra Los Angeles. O que você acha dessa ideia? Lakers? Isso. Se for pro Lakers, eu queimo a minha camiseta do Clippers aqui. Queria muito bravo se isso acontecesse. Vai passar na TV aquelas reportagens americanas, os caras mostrando os torcedores queimando camisa de LeBron, de Durant. Que mané LeBron, que mané Durant. Blake Griffin é maior que esse. Mas, enfim. Nem sei mais do que a gente tá falando, tô meio perdido aqui, tô meio alucinado, Felipe. Só falar de Blake Griffin, né, cara? O coração até palpita aqui. Mas outros caras aí que assinaram depois de serem dispensados. Quem que você gostaria de lembrar, Felipe? Cara, tem um jogador que eu gosto muito, não necessariamente por causa do jogo dele, mas tipo, por causa de todo o resto que envolve ele.
e porque ele é um dos caras que mais, tipo, entra na frente dos companheiros para comprar a briga. Eu gosto muito do Enes Kanter, né, cara? E foi um belo de um achado do Portland, né, dentre esses O dispensados. Enes Kanter tem aqueles problemas clássicos deles, que ele é um defensor péssimo. Só que ele é um pivô, tipo, que se ele tivesse entrado na NBA, eu acho que há uns 20 anos atrás, ele seria um grande pivô, Felipe. Sim, sim. Ele é um bom reboteiro ofensivo, ele é muito sólido na parte ofensiva. Tem a parte defensiva que não é muito boa, mas eu acho que ele é uma personalidade boa para você ter quando você está almejando algum voo grande nos playoffs, sabe? E o Portland até fez negócios interessantes, né? Somando tudo que ele fez nesse período. Trouxe um Rodney Hood, trouxe agora o Enes Kanter. Exatamente, procurou deixar um banco mais profundo, né? Era um dos grandes problemas desse Portland, né? A profundidade do banco. Isso. Porque não tinha muita opção se os dois principais jogadores do time não faziam nada, né? Exatamente, exatamente. Foram pontuais, né? São necessidades para tentar conseguir alguma coisa maior nos playoffs. Exatamente. E que outro negócio a gente pode destacar, Felipe? Tem alguns negócios que estão para acontecer, né? Que estão na iminência de acontecer. Não alguns negócios, mas alguns jogadores que estão para sair, que é o caso, por exemplo, do Markieff Morris. Falam que ele tá entre Houston Rockets e o Los Angeles Lakers. Houston Rockets parece que é a vontade dele, só que o agente dele é Rich Paul. Rich Paul, que eu acho que esse cara nem existe, na verdade. Eu tenho essa impressão de que vai chegar o Scooby-Doo, a Velma, o Salsicha, todo mundo lá, e vai tirar uma máscara do Rich Paul e vai aparecer a cara do LeBron. Um laranja do LeBron James aí, né? É um Queiroz do LeBron James, né? Mas Markieff Morris, Felipe, o que você acha que ele pode acrescentar para essas duas equipes? Cara, é uma pena que ele não tá mais no momento em que ele é o melhor gêmeo, né? Isso, no momento o melhor gêmeo é o Monte Morris, né? Exatamente, é o Marcus Morris. Mas o Markieff Morris, ele, querendo ou não, cara, ele poderia agregar em qualquer franquia da NBA. Tipo, acho que por estar no Washington, não tinha muito como defender ele ou defender qualquer coisa que o Washington fizesse. O Washington é outra franquia que precisa implodir de vez, né? Isso. Agora o Markieff, ele tem, tipo, uma combinação interessante. Ele é esse cara brigador, ele é esse cara que é um bom stretch, ele é um bom defensor também. Eu acho que ele é uma boa combinação de talentos. Não é nada excepcional, como a gente disse, o irmão gêmeo tá melhor do que ele nos últimos anos, mas ainda assim ele é uma peça legal para se ter no elenco. Eu queria ver ele no Houston, Felipe. Eu gostaria de ver ele no Houston. Ah, sim, eu acho que seria um encaixe até mais legal pro time. Eles estão olhando ele bastante como um chutador, né? Mas eu acho que pro Houston, que tem algumas almeja um pouquinho maior, precisa de um elenco um pouco mais denso, além do que o Barba tá fazendo, então acho que o Markieff seria um encaixe bacana, uma necessidade bacana pro Houston. Tem outro cara, Felipe, que eles estão que pode fazer, que é o Robin Lopes, Felipe. Onde você acha que o Robin Lopes podia se encaixar? Eu não consegui pensar nisso, não, cara. Porque antes eu até diria que enquanto o Cousins estava machucado, que o Robin Lopes podia ir pro Warriors. Não tem mais muito sentido. O Kevin Looney já se adaptou à função de ser o center backup e tal, então não quero Robin Lopes no Warriors. Então, dura que assim, o Robin Lopes é um cara que já passou da validade da NBA, cara. Eu não vejo ele, tipo, realmente conseguindo se ajustar num time em que ele possa elevar o nível de competitividade, sabe? Seria Sim, isso, seria só no caso de, tipo, o time não ter nenhum pivô no banco que pudesse cumprir, entrar no lugar do titular. Mas porque ele dentre é os bom, né? principais... exatamente. Mas dentre os principais contenders, por exemplo, ele não faz muita diferença. É, talvez se a gente for pensar no Houston Rockets mesmo, mas o Capelá deve estar na iminência de voltar. Sim, sim. E eu não tenho certeza, mas não sei, um backup pro Rudy Gobert da vida, não sei. Mas eu acho que é um mercado bem difícil para ele. A gente também teve o mesmo caso, eu acho que o Marcin Gortat, que também recebeu um buyout. Ele eu acho
acho que tem menos lugar ainda, Felipe. Também acho. Eu Não que sei onde sempre ele poderia se encaixar. eu que sempre fui um grande defensor de Marcin Gortat. Acho dele um dos pivôs mais inteligentes aí dos últimos anos. Mas, cara, não tem mercado pra ele. Ele é outro também que, tipo, envelheceu de uma maneira pífia. Envelheceu, exatamente. Envelheceu de uma maneira pífia. Realmente, coitado do Marcin Gotar. Espero que ele não fique ofendido com esses comentários que a gente tá fazendo também, Felipe. É assim, cara, é o que eu falei no começo. Eu gosto muito dele. Eu acho que, tipo, poucos jogadores sabem fazer corta-luz de uma maneira tão inteligente, de se encaixar tão bem num sistema tático igual ele fez durante a carreira dele. Só que agora ele não serve mais pra muita coisa, cara. A gente também tem Zach Randolph, que pode receber o buyout também, Felipe. Isso. Zach Randolph, sabe onde eu queria ver o Zach Randolph, Felipe? Diga. No Warriors, pra ele ganhar um título. Eu acho que o Zach Randolph é um cara que poderia cair num time contender aí. Sem Pra ganhar um minutos. título, eu acho. Sem nenhum, tipo, nenhuma minutagem muito expressiva, só entrando alguns minutinhos por jogo, mas porque ele realmente é um desses caras que merece um título. A gente tem também o Milos Teodosic, que é bem provável que ele não fique na NBA, já recebeu o buyout, mas é bem provável que ele não fique na NBA, Felipe. Isso. Ele não conseguiu se ajustar bem à liga, né? Chegou muito tarde também, né, Felipe? A gente convir que ele E chegou muito tarde. a gente até teve bastante expectativa, né, pra ele, pelo menos pra temporada de rookie dele, mas É complicado, complicado. E a gente tem o Michael Beasley, que sofreu o buyout do Clippers também, que eu acho que algum desses contenders pode até aproveitar ele, mas eu teria medo de aproveitar o Michael Beasley. é meio louco, né? Não dá pra saber o que esperar, né? Dá medo de, sei lá, ele causar alguma coisa no vestiário. Eu teria quase certeza que ele ia causar algum problema no vestiário, Felipe. Sim, então. E a gente tem também Shelvin Mack, que eu quero que vá pro Raiko Parta, que é um dos caras que eu mais odeio na NBA, Por porque causa do. fudeu a carreira do Raulzinho no Utah Jazz, esse filho da puta, desgraçado. Esse eu quero que ouça isso que eu tô falando mesmo, porque você não devia estar na NBA não, seu merda. Fiquei muito bravo quando o Jazz, que tava indo pros playoffs, colocou ele, aí o time desandou por causa desse bosta, só porque ele fazia 15 pontos por jogo. Ah, se fuder, Shelvin Mack. Se você aí conhece o Shelvin Max, se você é amigo dele, traduza essa parte aqui do podcast e manda pra ele. A gente tem também o... A gente tem também... Quem mais a gente tem, Felipe? A gente teve... Putz, eu não consigo lembrar de mais alguém. Eu Lembra de não mais tô alguém? lembrando. Não, cara. Pau Gasol. O Pau Gasol talvez receba o buyout também, Felipe. Aonde você É, gostaria de ver o Pau entrando? cara, Desculpa, eu não me segurei, não me segurei. é que a gente é muito infantil, cara. A gente não consegue segurar quando a gente ouve essas coisas. Cara, E não tem espaço também na NBA mais, né, cara? É foda falar isso. Óbvio que o Pau Gasol tem espaço, mas... eu acho que ele ainda poderia ter espaço. Eu não sei se. Talvez se tipo, fosse algum contender que precisasse algum cara para cobrir uma quantidade menor de minutos, mais pela eficiência dele mesmo. Mas eu acho que. Mas mesmo assim é um mercado complicado para ele também, né? Exatamente, é muito complicado. Eu acho que duas situações... Tem três situações que eu acho legal. Ele poderia ser esse veterano no Warriors, porque o jogo dele se encaixa com o Warriors, querendo ou não. Sim, com certeza. E pra quem teve, já conseguiu ser campeão com os Zaza Patrulha, Pau Gasol na pior das fases possível não é ruim. Ele também se encaixa, seria legal ver ele no Toronto jogando com o irmão dele, Sim. ou voltando pro Memphis, Seria uma maneira digna de encerrar a carreira, né? ou voltando pro NBB. Já pensou Pau Gasol no Bauru? Voltando pro NBB, cara. Voltando pro É, NBB, porque eu acho que ele deve ter assistido algum jogo e falou: "Ó, vou voltar pra lá." por que não? Ele teve aqui nas Olimpíadas, né? É, cara, seria divertido ver ele no NBB, né? Mas que pena, né? Eu acho que se ele fosse para alguma outra liga além da NBA, eu acho que ele iria para a CB, né? E eu acho que ele ainda teria bastante lenha pra queimar, né? Então.
bastante pau pra queimar. Ai, desculpe. E eu acho que é isso, Felipe, é isso. O que você gostaria de falar de uns assuntos relacionados ao Los Angeles Lakers, né, Felipe? Ah, cara, tem essa, né? Tem essa. Tem essa, a gente tava quase esquecendo, porque o Magic Johnson, eu acho que ele tá fazendo um trabalho muito forte pra eu desgostar dele nessa temporada, cara. Nossa, cara. E olha que eu adoro o Magic Johnson. Tem o torcedor do Lakers já faz uma força tremenda para o pessoal não gostar do Lakers, né? Na verdade, o Magic Johnson vem e abraça a causa. Bem, acho que algumas pessoas que estão mais atentas nas notícias, no Twitter, tudo, já devem saber, mas aconteceu um caso de que o Ben Simmons estava querendo se consultar com lendas, né, da sua posição, tudo, para aprender, para discutir, para ver como ele poderia melhorar. E ele, um desses nomes que surgiu seria o Magic Johnson, né? Porém, Filadélfia, o Sr. Elton Brand, sabendo do que poderia acontecer num encontro desse, ele proibiu a atitude. E o Magic Johnson foi lá e expôs o que aconteceu, passou na mídia, publicou tudo mais. O problema é, se ele fizesse, se esse fosse um caso que aconteceu, tipo, tivesse quente, aconteceu, tipo, ontem e o Magic Johnson falou isso, seria uma coisa. Eu já não gostaria muito da atitude, mas seria uma coisa. O negócio é que isso já faz um tempo, ou seja, tipo, ele simplesmente jogou o nome do Elton Brand na fogueira aí, e eu acho isso lamentável. Eu acho que se isso não é a prova de que ele estava pronto para aquele tampering, o que não é tampering, né? Eu achei que foi pra criar um desconforto completamente desnecessário, né, Felipe? Cara. E assim, não precisa disso, cara. O Lakers já tá envolto em um monte de polêmica, tem as coisas do LeBron James, os problemas do LeBron James com a questão essas questões da galera tá chamando ele de empresário mesmo, essas coisas, sabe? Então isso só agrega, tipo, na imagem ruim que tá se criando dessa gestão do Lakers, cara. Exatamente, Felipe. E querendo ou não, bem desnecessário isso, porque, cara, o Lakers foi o grande perdedor dessa trade deadline, porque não conseguiu Anthony Davis. Agora o Celtics tem uma opção de fazer uma proposta para Anthony Davis e o New Orleans Pelicans quer conversar com o Celtics. Já começou aí. Todo mundo parece que do elenco do Lakers que tá meio bambeando, não tá dando o máximo, porque tem medo de ser trocado no meio da temporada. No meio da temporada, não, no meio do ano. Foi atrás de dois jogadores de qualidade questionável, o Red Bull, que eu acho bom, mas outros dois de qualidade, outro de qualidade questionável, que poderia muito bem ter conseguido na Free Agents. Tá corrigindo o erro de montagem de elenco do início da temporada. Não tá conseguindo nenhum jogador ainda pela que foi dispensado. Vai ter que acabar ficando com o Carmelo logo. E ainda dá uma dessa. Eles foram feitos de bobinho pelo time do Pelicans, cara. E os torcedores do Pelicans que me desculpem, mas, cara, um time com a capacidade do Lakers ser feito de tonto pelo Pelicans é demais, né? Concordo. É besteira. E assim, essas atitudes muito imaturas, sabe? Teve a fita lá que ele falou que o GM do Pelicans não agiu de boa fé. Agora teve isso, o negócio aconteceu um tempo atrás, ele tá jogando a bosta no ventilador agora. É muito infantil isso que o Magic Johnson tá fazendo, sabe? E olha que eu não concordo com tampering. Tipo, eu não concordo com tampering ser proibido. Eu acho que se foda, todo mundo conversa com todo mundo que quiser. Foda-se, mete foda-se nisso. Essa é a minha opinião, mas é regra, cara, tem que cumprir. Por que pro Magic Johnson tem que ser diferente? Não tem. Concordo. Eu, por outro lado, entendo a validade do tampering, porque isso, querendo ou não, acaba protegendo um pouco as franquias com mercados menores, franquias menos expressivas. Tudo bem que assim que o jogador chegar num momento em que ele pode ser assinado por uma franquia mais destacada, ou que esteja num momento melhor em uma temporada, não é tampering que vai segurar o cara na franquia menor. É que a questão, cara, é que
Não vamos nos fazer de tonto. Temper acontece querendo ou não. Não é verdade, Felipe? Você não concorda com Sim, isso? sim. Fácil, fácil. Vai acontecer. Vai acontecer. Pode não ser necessariamente o Magic Johnson que vai conversar com o Ben Simmons, mas sei lá, o barbeiro com o barbeiro do Ben Simmons. E aí rola um rala e rola aí, todo mundo conversando com todo mundo, e vai acontecer. A minha opinião é que vai acontecer, Felipe. E libera logo essa porra. Já tô de saco cheio. Tô puto. Essa porra tá enchendo o saco. É todo dia um jogador novo vai pro Lakers, todo mundo vai pro Lakers. Ah, vá pra puta que eu pariu, né, caralho? Já já o Lakers vai ter um elenco de 16 All-Stars, né? Ah, todo mundo vai pro Lakers dessa forma, cara. É isso. Eu fiquei puto agora, Felipe. Tô nervoso agora. Calma, cara. Toma um suco de maracujá. Faz uma massagem no seu pé, na sua mão. Pressiona os seus chakras. Mas, Felipe, me diga, Felipe. O que mais a gente tem pra falar? Acho que não tem mais nada, né? Tem um brasileiro que assinou o contrato, né? O que tem? Bruno Caboclo. Assinou o seu contrato permanente. Assinou o seu contrato permanente com o Grizzlies, certo? Exatamente. A gente vai fazer o nosso vídeo a nossa autocrítica, né, Felipe? Esse termo tá tão na moda. A gente gosta de criticar o Caboclo, né? Mas a gente também tem que reconhecer, cara. Ele encaixou bem nesse time do Memphis. É uma das boas novidades desse time, né? Tem que convir. Isso, e querendo ou não, cara, uma coisa que a gente fala é que por mais que a gente não goste de determinado, principalmente o Caboclo que ele fez algo grave, mas não foi algo imperdoável, sabe? Algo que ele pode se redimir. A gente espera que ele tenha sucesso, né? A gente espera ver um brasileiro tendo sucesso na NBA. A gente é um pouquinho patriota nessas horas, né? Isso. Mas, cara, ele tá se mostrando um defensor muito interessante. Muito interessante. Principalmente defesa. Porque o ataque dele ainda não é 100%. Mas ele tá fazendo uns lances bonitos, tá dando uns tocos, tá protegendo bem o aro, tá se posicionando muito bem. Tá bem legal o Caboclo, né, Felipe? Tá bem legal. E dando tocos importantes, né, em momentos decisivos. Então, conseguiu muito provar bom. o seu valor aí. Ele contrariou a gente falava que ele não tinha mais espaço na NBA. Há de convir você que defende o Bruno Caboclo, que era difícil de imaginar ele tendo espaço. Não, nós dois concordamos nisso, que a gente achava que ele não teria mais espaço, que em algum momento ele vazaria para a Europa, voltaria para o Brasil. Exatamente. Mas a gente sempre relevou que ele era muito novo. Ele foi para a NBA com 18 anos, agora ele tá com 22 e tal. Na teoria, esse draft seria o último draft dele, né? Então, Caboclo, espero que agora esteja numa crescente, né, Felipe? Exatamente. E se você estiver ouvindo, que essa é uma possibilidade real, o Caboclo tá ouvindo isso. Espero que você, Caboclo, tenha um futuro muito próspero. Is it too late now to say sorry? Ai. Mas aí, Felipe, tá na hora de iluminar o dia e o final de semana dos nossos ouvintes, né, Felipe? Vixe. Tá na hora de você mandar as suas palavras de sabedoria. Legal, a gente falou aí no começo um pouquinho de silêncio vale mais do que palavras vazias, tudo, né? Então eu vou continuar nessa toada um pouco. Eu acho que muitas vezes, principalmente com tanto espaço que a gente pode ter voz hoje na internet e tudo mais, a gente às vezes tende a se expressar sem pensar, ou simplesmente ficar destilando tudo que vem na nossa mente. Às vezes é bom a gente tirar um momentinho para refletir um pouco sobre a gente, não necessariamente ficar contando com as opiniões dos outros, nem ficar expondo o nosso pensamento. Às vezes é bom ser um pouquinho introspectivo, ter uns momentos de autorreflexão e ficar pensando um pouquinho mais só sobre a gente, ponderar sobre as nossas conquistas, as nossas atitudes, as nossas derrotas também. Então, cara, às vezes tira um tempinho assim do computador, tira um tempinho da internet e mergulha aí em você mesmo. Bonito, Felipe, bonito. É sempre bom o autoconhecimento, né, Felipe? Isso, exatamente. Autoconhecimento não é a mesma coisa que masturbação. É bom avisar, né? Espero que ninguém esteja fazendo isso ouvindo a nossa voz. Eu tô com medo agora, Felipe. Tô com medo.
Vamos parar o papo por aqui, porque tá indo numa direção que eu não estou muito confortável. Tô meio constrangido. Exatamente. Próximo podcast no Pornhub. Será que o Crunchyroll vai derrubar o podcast do Buzzer Beater também? Tá derrubando todos os sites de transmissão de anime aí, né, Felipe? Crunchyroll, ó, não nos derruba. Se quiser mandar ainda assinatura pra gente, a gente fica feliz. Opa! Bom, Felipe, acabando aqui mais um episódio do podcast do Buzzer Beater. A gente fica muito feliz, só lembrando pra você ir lá no iTunes, dar 5 estrelinhas pra gente, deixar seu comentário, assinar o nosso podcast lá, se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir a gente no Twitter, assinar em qualquer agregador o nosso podcast, continuar ouvindo a gente tá no Cashbox, no Spotify, no Google Podcasts e em todos os outros lugares. Só não estamos no Deezer, mas quem sabe breve a gente chega lá. Deixa seu like, deixa sua avaliação, manda mensagem, conversa com a gente gosta muito de vocês conversando com a gente. E vem junto com a gente. Esse foi mais um episódio do podcast do Buzzer Beater. Eu sou o Heitor Facini e estou encerrando aqui o podcast. Falou, galera, é nóis, tamo junto. Falou, valeu!